qualquer tipo de doença. A gente está aqui sempre com um objetivo bem informativo e trazer a aromaterapia como uma propriedade para que a gente possa utilizar como um bem-estar mesmo, bem-estar físico, social, emocional. Essa aula, eu resumi ela em um pouquinho da história, vamos puxar alguns fatos e eventos históricos. Vou falar da psiconeuroimunologia. A gente, quando fala dessa palavra, a gente tem que falar depois sobre estresse, e a gente está hoje vivendo um estresse inédito, né, a nível mundial, e esse estresse a gente pode falar como se fosse conhecido também, né, como síndrome da adaptação geral. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais e uma prática bem simples, bem tranquila, que eu acho que dá para associar principalmente com tudo aquilo que a gente já viu antes, com todas as outras práticas que eu já passei para vocês. Vamos lá, o histórico, né? Todo mundo conhece já essa pessoa, eu acho que essa é uma pessoa bem famosa, Hipócrates, e ele é uma das pessoas que, sim, estudou bastante sobre processos de cura, tratamento, doenças, e o que ele falou lá atrás, muito tempo antes de Cristo, né? Que forças produziam doenças, né? Então, se acreditava antigamente que eram problemas sobrenaturais, que era algo que era divino, que era uma coisa além da compreensão humana. Mas não, ele foi o primeiro a categorizar que isso derivava de causas naturais. E do mesmo jeito que existiam problemas naturais, ele falou que as forças de adaptação também eram de origem natural. Então ele começou naquela época já introduzir o conceito de que a natureza é a cura da doença. E isso veio a coincidir com os romanos e ficou conhecido como Vix Mediatrix Naturae, que significa que é o poder curativo da natureza. Então vocês vejam que não é de hoje que a gente corre atrás, a gente sofreu aí talvez algum desvio durante esse processo, que a gente acabou fugindo um pouquinho da natureza, partindo para um outro caminho, e agora eu vejo que a gente está retornando para isso junto com os óleos essenciais e muitas outras terapias complementares que a gente pode estar, e essa daqui é uma ideia que a gente pode estar colocando em prática aí. E aí, para complementar essa ideia do Hipócrates, veio essa outra pessoa chamada Epicúrio, ok? Que, além desses problemas que podem ser de origem só da natureza, ele colocou também que a mente poderia influenciar e estar entre essas forças também. Extremamente importante nesse nosso processo de consultor de bem-estar. Trabalhar, se vocês já viram ou ouviram uma palestra minha antes, como que eu costumo falar o poder da mente, o poder do pensamento positivo, lei da atração, sempre tem alguma coisinha no meio disso. Então a gente vai começar do começo, falando sobre psiconeuroimunologia. Eu vou patentear aqui uma ideia de um amigo meu, chamado Vinícius, que a gente começa sempre lá quando você nasceu, né? Papai, mamãe, e talvez esse seja o único momento da matemática onde 1 mais 1 vai dar 1, que foi você. E esse você, a gente vai trazer você para vários sistemas, né? Então, você é uma pessoa que tem vários sistemas, sistema muscular, sistema articular, sistema imunológico. E nessa psiconeuroimunologia, a gente vai falar sobre 3 sistemas principais. O sistema imunológico, e a gente vai ver ele aqui nessa imagem, onde os principais órgãos desse sistema são o baço e o timo, e alguns outros acessórios, né? Medula óssea, o apêndice, que algumas pessoas tiram, vários linfonodos espalhados pelo nosso corpo. Opa, volta. Então, eles fazem parte desse sistema. Lembrando lá que, na primeira aula que eu passei para vocês sobre osteopatia, uma das regras da osteopatia é que existe uma visão holística, ou seja, uma visão do todo. Aqui eu vou primeiro separar essa visão, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, do que é o sistema imunológico, quais são os outros, para depois a gente agregar, a gente associar, tá bom? Então, como a gente viu aqui, ó, temos o baço, timo, medula óssea, linfonodos, são tudo estruturas que fazem parte do sistema imunológico e ajudam você a defender o seu organismo, né? As principais células componentes do sistema imunológico é o macrófago,
que é aquela que engloba as bactérias, que promove a defesa do organismo, e as conhecidas como a NK, ou Natural Killers, ou assassinas naturais, que são células também de ataque para qualquer invasor que possa estar tentando entrar no seu corpo. Sistema endócrino, tá? Então esse sistema ele é composto pelo hipotálamo, pela suprarrenal e órgão sexual, aí masculino e feminino. Os principais componentes, ou a principal substância que ele produz é o cortisol. E aqui a gente tem o sistema endócrino. Esse sistema é um pouquinho diferente no homem e na mulher, porque o órgão reprodutor no homem é diferente do órgão reprodutor da mulher. E tem uma característica muito especial que eu acho que aqui é um link que a gente precisa ter. A gente conhece, dentro da aromaterapia, todo mundo fala do tal do sistema límbico, mas ninguém fala exatamente o que é o sistema límbico. Bom, o sistema límbico é uma estrutura do nosso sistema nervoso que está relacionado a emoções. E as estruturas que fazem parte do sistema límbico são várias estruturas, não vou me ater e ficar tentando explicar a estrutura por estrutura, de repente a gente pode estar falando uma outra aula um pouquinho, mas uma estrutura que é especial, que faz esse link entre o sistema límbico e o sistema endócrino, é o hipotálamo. E essa estrutura aqui, e veja lá onde que ela fica. Para você ter uma noção, essa daqui seria a parte posterior do teu cérebro, da tua cabeça, tá? Isso aqui é uma visão lateral, tá? Uma visão de perfil. Essa daqui seria a parte posterior, a orelha estaria mais ou menos aqui e o seu nariz estaria mais ou menos nessa área aqui, tá? Então, aí seria uma parte bem interna, para vocês poderem ter uma noção da localização, da importância dessa área, dessa região. Hipotálamo, não esquece, tá? E aqui a gente vai falar sobre o cortisol. Lá na frente a gente vai ver como ele é importante. Ele é conhecido como o hormônio do estresse. E eu quero que vocês tenham essa noção de que estresse pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Só depende da intensidade. E a última, o sistema, é o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso é composto pelos neurônios, que tem a obrigação, né, tem a função de transmitir impulsos para que a gente possa saber, realmente, o cérebro saber o que está acontecendo ao longo do seu corpo, e ele produz neurotransmissores, que é o componente principal do sistema nervoso. E aqui a gente tem, novamente, o sistema nervoso, onde a cabeça se encontra aqui, e lógico, não só aqui, né, não só na parte cerebral, mas todo o sistema nervoso e a sua estrutura, coluna, ok? E vejam que interessante, essa parte superior faz uma ligação muito importante para o olho, para o coração, para a saliva, para o pulmão, para o estômago, para a vesícula, para o próprio fígado, e sai da onde, ó, bem próximo da onde eu falei antes, que é próximo do hipotálamo, tá? Então essa região mais interna do cérebro é uma região extremamente importante. Ao contrário aqui, se vocês forem ver, outras estruturas que também fazem parte do sistema nervoso, a gente vai ver que elas não saem diretamente da região craniana, mas sim da coluna. Por isso que é importante a gente trabalhar bastante massagem nas costas, bastante trabalhar bem a coluna, deixar ela bem alongada, flexível. Para quê? Porque ela também tem nervos que fazem conexão com o pulmão, com o coração, com o estômago. Então é normal, e vocês, se por um acaso vocês lembram da primeira aula que eu dei, aquele exemplo para a gente fazer uma massagem no estômago para poder passar, para poder melhorar, o porquê que esse estômago também pode dar dor não só nas vísceras, mas dores referidas nas costas. E é justamente por isso, porque existe esse nervinho aqui que faz essa conexão. E veja que está tudo interconectado, né? Então, eu como fisioterapeuta, a primeira coisa que eu avalio numa pessoa, independente do problema, se é no dedão do pé, ou se é no dedo da mão, se é no cotovelo, eu tenho que ver como é que está essa estrutura chamada coluna, que é super importante. E a principal produção dela é o neurotransmissor. E o que isso tudo tem a ver com o sistema psiconeuroimunologia? Bom, todas essas estruturas têm uma coisa que é em comum. Todas elas funcionam em harmonia, visando aquela palavrinha mágica que é a inter-relação, que é fazer a homeostase. Então, nós, como consultores de bem-estar, eu acho que é isso daqui que a gente tem que promover numa pessoa.
Como você fala, por exemplo, quando a pessoa tem uma dor nas costas, o que que eu posso falar? O que que eu posso passar? Quais são os melhores remédios ou os melhores óleos essenciais que podem estar ajudando nisso? Você pode estar começando a pensar em fazer essa homeostase, oferecer para a pessoa e falar, olha, vamos tentar buscar o equilíbrio, vamos ver quais são os problemas que você tem na coluna, vamos ver quais são os problemas que você tem no sistema imunológico, porque normalmente quando está com dor nas costas, a pessoa fica com o sistema imunológico um pouquinho mais deficiente. Vamos ver quais são os hormônios que de repente você pode estar melhorando, qual é o sistema endócrino que está faltando ali. Então tudo isso daqui está interrelacionado e toda essa função, tudo isso daqui junto visa para unicamente você voltar para o equilíbrio, essa palavrinha mágica, homeostase. Como é que eles fazem essa interação? Então, vocês lembram lá que a primeira lei da osteopatia, aquilo que eu falei antes, a gente está... Opa, volta. A gente está aqui, que tudo isso está relacionado. Como que está relacionado? Não só anatomicamente, mas como na fisiologia deles, porque tanto os neurotransmissores, os hormônios, e aqui, ó, receptores celulares, são semelhantes em todos os sistemas. Ou seja, uma vez que caiu no sistema, caiu no sangue, está dentro do seu corpo, está rodando dentro do seu corpo, todos esses três sistemas vão estar ativados para que possam regular o seu corpo de uma maneira que ele equilibre, para que ele volte ao equilíbrio, ok? Então a gente vai falar alguns sistemas e algumas opções e alguns exemplos, mas é interessante de você ver, por exemplo, que na internet tem várias pessoas que falam sobre os receptores celulares, e eles falam como se aquele órgão respirasse o óleo essencial. E o óleo essencial ele tem essa função justamente que é boa e importante, que complementa muito o tratamento das pessoas, justamente por quê? Porque ele tem receptores celulares em cada um desses sistemas, que é extremamente importante para quê? Para fazer voltar o sistema a funcionar. Então, se por um acaso você tiver um déficit de hormônios, você pode fazer o uso de alguns óleos essenciais, que eu vou colocar ali no final da aula, justamente para quê? Para que você possa estimular os hormônios e os receptores celulares daqueles hormônios a produzirem um equilíbrio dentro do sistema de forma geral. Da mesma maneira que a gente viu hoje de tarde com a nossa consultora, que ela falou da copaíba, que ela é um neuroprotetor, ela também vai ter essa capacidade, a copaíba, por exemplo, de proteger e de produzir melhores neurotransmissores com mais qualidade, com mais eficiência, fazendo com que a pessoa não tenha aquela sensação de dor com tanta eficácia, né? Uma dor assim muito aguda. Então isso é importante você conhecer esse tipo de fisiologia. Então vamos lá. Eu não gosto de ler, mas acho que é importante a gente dar uma lida agora. Então as células imunológicas, olha lá, têm receptores para neurotransmissores como a adrenalina. A adrenalina, você sabe que é aquela substância que te deixa mais ativo, é uma substância que a pessoa ela te deixa mais alerta, mais dentro de um sistema de fuga, te deixa preparada para que você lute contra um perigo ou que você fuja para não morrer, no caso, por exemplo, né? A gente vai ter também células imunológicas que também têm receptores para hormônios. Então, a produção de hormônios é extremamente importante para que o seu sistema imunológico funcione de maneira correta. E aqui, os macrófagos, que vocês lembram que é do sistema imunológico, produz citocinas, ou seja, são substâncias pró-inflamatórias. Então, se você tiver muita citocina, você tem muito macrófago, um excesso de macrófago, e isso vai ser pró-inflamatório. O que significa? Você pode ter muita inflamação no seu corpo, gerar qualquer coisinha, você já fica inflamada. E essa é uma resposta a um estresse que, de repente, pode estar sobrecarregando o teu sistema, né? Essas mesmas citocinas são ativas no cérebro e na periferia, que vocês viram ali que o sistema nervoso central também atua na periferia, nos órgãos e em outras estruturas associadas. Então, dentro dessa fisiologia a gente vai ter estimulação e liberação de mediadores com efeitos sobre o sistema nervoso central. Quais são esses efeitos? E veja que coincidência que muitos dos efeitos a gente pode e costuma ouvir que os óleos essenciais ajudam.
Primeiro efeito, excitação nervosa. Então, a excitação nervosa é um exemplo muito clássico de quando você, por exemplo, que é mulher e está colocando o sutiã e a alça do sutiã te incomoda. Essa alça do sutiã te incomodando durante o dia é uma excitação nervosa, ou seja, aquele nervo que passa por ali está facilitado, ele está com uma sensação nervosa muito alta e qualquer estímulo te dá essa sensação de dor, de desconforto, de uma sensação ruim. Às vezes você não consegue nem descrever, mas é uma coisa ruim. Literalmente é assim que as pessoas vêm aqui e me falam como é que funciona. Processamento sensorial, você não está com o seu sistema sensorial, aí seja olfativo, gustativo, funcionando de maneira adequada. Habituação ao estímulo, ou seja, você fica acostumado àquele estímulo de uma maneira errônea. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa vem aqui e fala, eu pergunto, né, você melhorou? Ela falou, eu estou tão acostumado com a dor, e isso para mim não faz muita diferença. Então, assim, a habituação àquele estímulo é uma sensação que eu acho que, assim, ninguém pode se acostumar com a dor, né? E aí o sistema nervoso central, que ele é parte do, né, responsável pela dor, então ele vai gerar dor justamente por tudo isso que a gente tem conversado aqui antes. Vai alterar sono e memória, que é algo que é muito comum, que as pessoas hoje em dia têm dificuldade de dormir, de relaxar e ter um sono de qualidade. E veja bem, qualidade é diferente de quantidade, né? E memória, então as pessoas estão bem mais esquecidas hoje em dia. E aí, se depende desse estressor, se for agudo ou crônico, né? O crônico a gente vai entender daqui a pouquinho o que leva a esse problema crônico. De novo aqui, sobre as citocinas, que a gente viu que são liberadas quando existe um excesso de inflamação. Então, quando que a gente sabe, consultor de bem-estar, que a pessoa tem excesso de inflamação, quando ela reclama de fraqueza, quando ela reclama tem mal-estar, mas não é gripe, não é uma sensação que ela sabe que está doente de algum outro coisa, por exemplo, pode ser uma sinusite, mas ela não sabe que é uma sinusite, né? Não é exatamente a característica da sinusite. Novamente, a gente tem aqui sobre distúrbios do sono, você vê que acaba sobrecarregando não só a parte do sistema nervoso, mas também pelo excesso de inflamação, o sono aqui alterado de novo. Alteração do apetite, que pode ser tanto para mais quanto para menos. Olha lá de novo, memória e concentração. E as citocinas pró-inflamatórias diminuem o nível de serotonina, que também estão relacionados a problemas do sistema nervoso central, tá? Essas citocinas estimulam a secreção de cortisol. E aí a gente vai ver aqui embaixo. Cortisol. Quando tem efeitos fisiológicos, podem gerar hiperglicemia, aumento da gordura adiposa visceral. Alguém aí já falou sobre esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado, né? Comum, muito comum, praticamente todo dia alguém pergunta qual é o protocolo para pressão arterial. Diminuição da densidade óssea, conhecida como osteoporose, e aumento dos lipídios da gordura do nosso corpo, que aí a gente pode ter também dentro da nosso sistema arterial, certo? Então veja como tudo isso, quando está desalinhado, desequilibrado, como que é complicado essa reação em cadeia de quantos problemas que a gente pode estar desenvolvendo por simplesmente não estar em um equilíbrio ideal. E aí a gente vai falar sobre o estresse, que é o grande causador, que é o grande problema hoje em dia, e é um dos principais problemas que causam esse desequilíbrio, né? Então, conhecendo isso, o consultor de bem-estar estará apto a abordar todos os sistemas vistos anteriormente, ou seja, sistema nervoso, sistema imunológico, sistema endócrino, sem ter que ficar focado na doença. Então, é uma coisa que eu gostaria de poder ensinar para vocês, que evitem de ficar focando em cima de uma doença, em cima de um protocolo, e tenta mostrar para a pessoa que você está procurando devolver para ela aquilo que você é, o bem-estar. Você vai querer buscar a homeostase. Fala essa palavra, que é uma palavra bonita, ela já vai olhar para você com outros olhos, e aí você explica que nada mais é do que o equilíbrio. Dividido em fases. Então, a gente vai ter 3 fases para que a gente entenda melhor o que é e como cada fase atua no nosso corpo. Cada fase tem as suas características, que eu acho que é legal, é importante vocês saberem, e assim podemos ajudar
a indicar, né, o melhor óleo para aquela fase que a pessoa se encontra. Vamos lá, para as fases. Pessoal, quem tiver dúvida, alguma coisa, eu acho que é só o Moisés que está cuidando hoje aí. Moisés, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que escreva lá no chat, me avisa que eu não tenho muita visão sobre o chat, tá bom? Positivo operante. Reação de alarme. Essa é a primeira fase e essa é aquela fase onde que a pessoa toma um susto, um choque e é uma estimulação muito grande num curto período de tempo. Então, por exemplo, no exemplo mais clássico de todo mundo que já ouviu falar sobre essa aula é como se você tivesse visto um leão e ele estivesse morrendo de fome querendo comer, né? Então, o que acontece? Você precisa mobilizar todos os recursos do organismo e essa estimulação e o despertar orgânico, ou seja, você vai precisar realmente mobilizar toda a energia necessária para que você fuja daquela situação, porque aquela situação é uma situação de risco de vida ou morte. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer essa mobilização, seu corpo vai melhorar a sua pressão arterial e depois vai fazer com que os valores fiquem rapidamente acima dos valores de referência. Então, a sua pressão vai subir, seu fluxo sanguíneo vai subir, seus olhos vão dilatar justamente para que você possa ver melhor o que está acontecendo. Então, existe sim uma reação de alarme. É aquela reação onde que você precisa lutar pela sua vida num curto espaço de tempo. Praticamente você não pensa, você reage e o seu corpo está reagindo a isso. Esse incremento rápido da estimulação resulta da liberação de hormônios, um daqueles que a gente já viu, e essa liberação de hormônios faz com que a elevação dos níveis de adrenalina e noradrenalina para que caia na circulação, né, por influência do sistema nervoso, faça com que isso, o organismo mantenha a intensa estimulação. Ou seja, faz com que ela resulte num resultado faça com que você tenha uma reação de alarme, justamente para que você não tenha mais perigo de vida. Aqui, fase 2. Passado esse primeiro susto, o que a gente vai ter depois? Num segundo momento, se você ainda está sobre esse estresse, aquele pico vai se adaptar para baixo, então o estresse se mantém ativo. Então, por exemplo, se o leão, você conseguiu fugir dele, mas você sabe que ele ainda está por perto, essa reação não é suficiente severo para te causar a morte. Então, o que vai acontecer? Seu organismo vai se adaptar num nível de reação que não é tão alto que nem o antes, mas também não é tão baixo igual você estava antes de conhecer ou de ter visto esse leão. Essa adaptação ao fator causador de estresse. Então, o organismo que está cheio ainda de hormônios, ele vai ter a capacidade de resistir e enfrentar novas situações. Então, além do leão, você vai estar com fome, vai estar escuro, vai estar frio, vai estar chovendo, e você vai ter que fazer com que você sobreviva não só a esse problema, mas outros problemas associados. Um exemplo clássico aqui é você ter que ir trabalhar. Então, você ter que ir trabalhar todo dia, às vezes num lugar, numa empresa que você não gosta, com pessoas que você não gosta, com um salário que não está atrativo, tudo isso é uma fase de resistência, ou seja, você acorda já sabendo que não quer, que não gosta, e isso vai fazer com que, a longo prazo, seu organismo se adapte a um problema que o Seeley chamou de doenças de adaptação. E esse tipo de problema é conhecido como as úlceras, né? Que às vezes você tem aquela famosa conhecida como úlcera nervosa, hipertensão arterial, que a gente viu antes, justamente viu com a visão da fisiologia, dos hormônios, das citocinas, doenças chamadas de asmas, ou aqui, na verdade, ficaria melhor se fizesse como se fosse problemas respiratórios, e as doenças que surgem com o comprometimento e diminuição da função imunitária, ou seja, você fica mais tempo resfriado, você fica várias vezes resfriado, parece que nunca sara, está sempre fungando, está sempre com o nariz escorrendo. São todos esses problemas de fase de resistência, ou seja, você não tem uma chance de terminar isso, a não ser que você tome uma atitude, mas essa pressão e essa adaptação a essa doença vai ser cada vez maior, e o organismo vai se tornando cada vez mais resistente a isso, mas não resistente numa situação positiva, mas resistente numa situação negativa. Ou seja, você vai desenvolvendo essas doenças.
E a última fase seria a fase de exaustão, ou seja, quando você não aguenta mais, quando qualquer situação vai ser prejudicial para você, ou seja, toda a estimulação prolongada e qualquer outro acontecimento vai te causar danos irreparáveis. Aqui é o lugar onde que ninguém quer chegar, né? Porque a partir do momento que o corpo vai sofrendo estresse, 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 o tecido que você está estressando, seja ele um músculo, seja ele um coração, ou seja ele um estômago, por exemplo, né? No caso do estômago, por exemplo, você vai ver que vai ter úlceras que podem ser irreparáveis. Se for, por exemplo, um sistema vascular, vai acontecer o quê? Vai acontecer da pessoa ter um derrame, pode acontecer de ela ter um aneurisma, alguma coisa nesse sentido. Então, ele enfraquece muito o sistema imunitário e nessa altura que a fase de exaustão começa, né? Então, a pessoa começa a ter problemas de saúde gravíssimos e você sabe que, na minha visão, que o principal problema de saúde quando o sistema imunitário está lá embaixo seria o desenvolvimento de tumores, né? Então, isso não é legal, acho que ninguém deseja, é o lugar realmente que a gente precisa parar. Se os fatores de estresse continuam a influenciar o organismo, então é bastante provável que as doenças e as lesões fisiológicas e psicológicas comecem a aumentar. Esse que é o problema. Quanto mais você consegue deixar o sistema melhor, melhor você está dentro da homeostase. Mas se você chega nessa fase de exaustão, você realmente tem uma dificuldade muito grande de poder sair disso. Por isso que eu vou falar, depois vocês vão ver um artigo que eu vou colocar ali, como que demorou para que aquela pessoa dentro do artigo saísse daquele problema. Nessa fase de exaustão, né, ainda vamos ter esses hormônios que ainda vão lá, tá estimulando, fazendo com que aumente a retenção de sódio, aumente a pressão arterial, aumente o líquido extracelular, ou seja, a pessoa fica até inchada, e isso vai produzindo o quê? Aumento do níveis de cortisol, que vocês sabem que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que, vocês viram antes, produz todos aqueles outros problemas. Contudo, um estímulo excessivo ou repetitivo pode levar à fase de esgotamento e, consequentemente, à morte. Justamente por quê? Porque, às vezes, se lesar uma estrutura que seja nobre, como, por exemplo, um infarto cardíaco, a pessoa pode morrer por essa sobrecarga. Então, nada de manter isso durante muito tempo. Ok? Então, o que acontece nessa percepção? A investigação mostrou que, quando existe uma resposta emocional associada, a libertação desses hormônios associados é mais intensa. Então, associado com tudo isso que a gente está vendo em termos de fisiologia, aí a gente vai buscar aquela imagem do Epicúrio, que estava lá na primeira imagem, onde a gente tem que a mente também tem uma forte influência sobre isso. Então, é a parte psicológica do nome psiconeuroimunologia. Então, além de você poder, digamos assim, como se fosse um caminho para que você possa realmente sair disso. E por que a mente é importante? Justamente porque aquela região que eu falei para vocês, que é o hipotálamo, seria como se fosse o grande link de associação disso. A medida rígida de isolamento vale pelos próximos 10 dias. E a partir de quinta-feira, o lockdown. E aí a gente tem um exemplo que a gente vai falar sobre as crianças. Então, por exemplo, você estressa seu filho com relação a estudo de crianças. Eu achei bem legal, porque é uma coisa que me pegou de surpresa aqui. Então, o que tem? Quando a criança está na fase de fazer uma prova, o que eles fizeram? Pegavam uma escola e pegavam a criança que era considerada um pouco mais inteligente e aquelas outras que tinham menos inteligência, digamos assim. E eles fizeram o quê? Testes dos níveis de cortisol dessas crianças nos dias de exame, ou seja, no dia da prova. E aí o que aconteceu? Bom, as crianças que tiveram um aumento do nível de cortisol eram as crianças que tinham a inteligência acima da média. E o que acontece? Por que acontece isso, né? Porque a influência da inteligência sugere que as crianças intelectualmente mais dotadas se preocupam mais com o seu teste acadêmico e por isso encaram isso como uma forma ameaçadora, ou seja, ela vai ser estressada, ela vai ficar sob aquela pressão, de repente uma pressão dela mesmo ou uma pressão dos pais mesmo, mas é super interessante de você pensar o quanto que um teste, uma avaliação pode influenciar
na liberação de cortisol e isso, a longo prazo, se ela não for trabalhada de uma forma positiva, ser até prejudicial no futuro. Então, para vocês entenderem como que esses estudos influenciam muitas coisas, inclusive até no aprendizado, né? Então, às vezes, você pode ver uma pessoa... Eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele é super mega inteligente e até hoje ele tem dificuldade para seguir na vida, dificuldades financeiras, de arranjar emprego, e ele é super inteligente. De repente, pode ser esse daqui pode ser um dos caminhos, alguma das explicações, né? Então, como é que a gente pode lidar com esse estresse? Algumas opções aí. Combate ao estresse são variados, né? Então, por exemplo, a gente viu na aula passada, que a gente falou semana passada, na semana retrasada, que um dos exercícios principais para combater o estresse é a respiração. Isso ajuda muito, tá? E outras coisas que a gente pode estar associando, eu acho que isso aqui vai da mentalidade também, é que as pessoas que combatem o estresse através de trocas cognitivas e comportamentais levam os sujeitos a tolerar, a aceitar, fugir ou ver de uma perspectiva diferente a percepção do fator de estresse. Resumindo, fala o quê? Se a sua mentalidade mudar e você falar que aquilo ali não é mais um estresse, que aquilo ali, na verdade, é um desafio, que é o que eu costumo falar na aula de Pilates, todo mundo fala, nossa, esse exercício é tão difícil, né? Eu falo, não é difícil, é um desafio. Aceite esse desafio que logo você vai ver que não é tão difícil assim. E você conseguir mudar esse comportamento e mudar essa visão da pessoa é super importante. Vocês lembram na aula passada que eu falei sobre um palestrante do TED Talk, que ele fala que o nome dele é Simon Sinek, e ele fala sobre isso também, né? E quando ele estava para fazer uma apresentação no TED Talk, ele estava ali antes de subir no palco, ele foi falar com um palestrante que ia entrar antes dele e falou: "Meu, você não tá com frio na barriga, você não tá nervoso? Eu tô aqui tremendo nas pernas. Nossa, nem sei se eu vou conseguir subir e falar alguma coisa". Ele falou: "Não, eu tô tranquilo, porque para mim não é um nervosismo, eu tô até ansioso para fazer isso, eu tô, né, feliz por estar aqui". E aí foi assim que ele começou a realmente mudar o seu comportamento e mudar a sua forma de visão, assim. Então, vocês vejam como tudo isso pode estar relacionado e como isso influencia no nosso corpo mesmo, seja ele de maneiras psicológicas, motivacionais ou até pela fisiologia da coisa. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que a gente fala muito sobre aromaterapia emocional, e nesse estudo que eu achei bem legal, que ele fala aqui, ó, que ele restaura depressão crônica com um blend de limão, laranja e bergamota, de condições, voltando a condições, né, reavaliando o sistema imunológico das pessoas, após 11 semanas de aromaterapia por difusão. A única coisa que eu não achei no site, não achei nesse estudo, é quanto tempo ele ficou exposto, né? Era todo dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Isso eu acabei não achando no estudo. Mas vejam que interessante que algumas pessoas acham que a aromaterapia é uma coisa que pode ser tão rápida, tão imediata, mas na verdade vai demorar se a pessoa estiver dentro de uma fase de exaustão, tá? Então, se você detectar que tem todas aquelas características que a pessoa está dentro de uma fase de exaustão, não tenha pressa, estimule ela a utilizar isso por pelo menos 1 mês para que comece a fazer uma diferença. E aí você pode alterar o blend, colocar um, tirar outro e começar a fazer algumas avaliações para poder realmente dar condições para que aquelas pessoas possam melhorar. E ele explica todos esses resultados justamente pelo processo que eu falei antes sobre a psiconeuroimunologia. E aqui a gente também pode falar sobre aromaterapia que tira a inflamação, porque vocês viram que as citocinas elas produzem muitas substâncias que não são legais, são substâncias pró-inflamatórias, que não é legal de ter no corpo, a gente não precisa ter tantas, ok? Quando se... Oi? Quando tiver um tempinho, aí tem 2 dúvidas no chat, quando tiver... Manda ver, já... Tá. Até porque isso que eu interrompi agora, porque uma tem a ver com essa área, ó. A pessoa tá perguntando, qual os óleos que você indica para esses que têm inflamação no corpo? É uma pergunta. Eu vou falar no final sobre os óleos, mas em alguns slides, pode ser? Tá. E a outra pergunta, para quem tem baixa produção do hormônio
testosterona, qual seria o óleo? É o exercício que a gente vai passar agora, ele aumenta em 20% a produção de testosterona. E de cabeça, o óleo específico eu vou ficar devendo, mas eu posso procurar já já. No caso, sim, eu sei que é o, por exemplo, o vetiver, né? O vetiver, ele, no caso, pode ser ingerido e o próprio Lang Lang, mas não é um conhecimento científico, é de indicação de outros usuários, né? Pois é. Não, eu concordo, agradeço, acho que é interessante saber. Se você fez o teste e viu que melhorou, e aí às vezes não precisa ser nem num exame clínico, mas é que a pessoa teve aquela a produção de testosterona, que é um órgão, é um hormônio dominante masculino, ou seja, se foi num homem, você viu que aquela pessoa teve mais posturas masculinas, melhorou a postura, melhorou a voz, melhorou a sua posição como homem na sociedade, isso já pode ser considerado um sucesso no tratamento, né? E aí a gente pode estar realmente pesquisando mais sobre isso. Sinceramente, não conheço, não usei ainda para esse tipo de problema, mas que legal, bom saber. Se tiver mais algum outro, se você tiver tempo de procurar, é que eu estou no Sim, computador, mas de repente naquele aplicativo dos óleos essenciais, deve ter alguma coisa para lá. Eu vou procurar daqui a pouquinho. ok, obrigado. Hum, mais algum? Por enquanto, apenas. Maravilha. Então, quando o seu foco, a gente pode estar fazendo um foco em problemas de inflamação, né? E aqui, por exemplo, uma pessoa que é muito uma pessoa que é muito inflamada é uma pessoa que tem aquela patologia conhecida como fibromialgia, né? Então, assim, a fibromialgia é um problema complicado de se tratar, que dentro da minha área demora bastante. E algumas que eu já tenho utilizado os óleos, isso tem sido muito bom, porque ela sai daquele ciclo de depressão, porque você entra na internet e vê que fibromialgia não tem cura, tem que lidar com isso. Isso eu acho complicado, porque desestimula a pessoa a procurar um tratamento. Então, esse daqui é um bom exemplo da gente poder promover. Então, quando o seu foco é retirar a inflamação e o dor, o humor da pessoa e o comportamento dela melhoram. Se a gente consegue melhorar o humor, a parte neurológica e o comportamento dela, é muito importante justamente porque ela vai promover, através da psiconeuroimunologia, uma resposta de reequilíbrio, né? Então, é possível de restabelecer o processo de homeostase. Aqui, ó, quais são os principais óleos para cada um dos três sistemas. Não são os únicos, mas eu acho que, assim, do que eu posso indicar e o que tem na doTERRA são esses daqui. Sempre lembrando que da última aula eu gosto de indicar sempre três, sempre preparado para isso. Então, para sistema nervoso, temos o olíbano, temos a mirra e o sândalo havaiano. Para o sistema imunológico, o OnGuard, e aí eu coloquei somente o OnGuard, por quê? Porque o OnGuard ele é um blend. E aí o que, que você precisa ver? Você precisa ver qual é a composição desse blend. Aí você vai ver lá, é cravo, canela, eucalipto, laranja. Então você pode estar associando. Se a pessoa não gosta do OnGuard, tá, então você pega e desmembra o OnGuard. Fala assim, tá, então experimenta a laranja, experimenta a canela, experimenta o cravo. E aí a gente tenta estimular ele separadamente, tá bom? Sistema endócrino. Então, aqui, ó, a gente vai ter capim, alecrim e gerânio. O sistema endócrino, a gente viu ali, já pensando nessa resposta sobre testosterona, que o sistema endócrino envolve os órgãos reprodutores. Como eu disse, eu não sei se algum desses é específico para a utilização da testosterona. Mas eu sei que o gerânio é muito bem-vindo pelas mulheres e tem alguns estudos que promovem já todos os hormônios femininos através do gerânio. Da testosterona é algo que me falha mesmo. TED Talk. Então aqui a gente vai falar sobre aumento da produção de testosterona. O que é o TED Talk? É aquela palestra. Então, para você não assistir lives hoje em dia de show de música, eu aconselho você procurar esse site, que são palestras de vários assuntos, tá? Desde natureza, desde motivação, desde tudo. Tem muita coisa lá de alto nível. E lá, uma das coisas que eu mais gosto é que nada é tão bom que não dê para melhorar. E justamente numa dessas palestras,
por essa moça chamada Amy Cuddy. Ela começa a palestra falando: gostaria de começar oferecendo uma forma gratuita e analógica de melhorar a vida. Olha que coisa bonita, né? Parece uma consultora de bem-estar. Essa daqui é a palestra, tá? O nome da palestra é Sua Linguagem Corporal Molda Quem Você É, e vale muito a pena de você ver. Ela faz até uma referência, aliás, o Tony Robbins faz até uma referência dessa palestra, e ele explica o que eu vou passar agora nesse vídeo, só que eu vou ter que tirar da minha tela e passar o vídeo do Tony Robbins. Vocês conseguem ver agora o vídeo do Tony Robbins? Tá beleza? Sim, tá na tela, tá na tela. Tá na tela, beleza. Ó, só tem um problema, tem legenda embaixo, ele fala em inglês, tem legenda embaixo, mas ele fala tão rápido e o vídeo é bem curtinho que eu não sei se vocês vão entender, mas vocês vão ver os gestos dele, né? Então, vendo os gestos, vocês vão entender o que eu tô passando para vocês. Isso, aí aqui, ó. Põe as suas mãos na cintura, postura reta e fique assim por 2 minutos, tá? Exatamente como Super-Homem ou a Mulher Maravilha. Em 2 minutos, sua testosterona, você sendo homem ou mulher, aumenta 20%. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui 15% em 2 minutos. E tudo que você precisa fazer é a posição do super-homem. E aí ele fala que você pode tomar as atitudes, ser mais confiante e fazer algo que você normalmente não faria. E aí ele fala, existe um TED Talk que né, ele fala, você pode achar tudo absurdo, mas você vai ver que e é exatamente ela, tá vendo? A Amy Cuddy. É a coisa mais simples que você pode fazer. Então é aquilo que eu falo, nada pode ser tão bom que não dê para melhorar, e é uma das coisas que eu tenho batido na tecla, a gente pode ser consultor de bem-estar e muito mais do que isso. Então o que é a postura da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, né? É nada mais do que você ficar nessa postura, tá? Bem parecido um do outro, e só isso durante 2 minutos já faz muita diferença no seu corpo. Você já vai ver como que pode melhorar bastante a sua cabeça, seu nível de estresse já vai ser outro. E dentro do vídeo da moça lá do TED Talk, tem outras posturas que a gente pode estar fazendo aqui também, para poder contribuir com isso. Além disso, queria só mostrar para vocês uma imagem que eu acho que é muito legal, sobre como que a gente pode estar explicando a reflexologia através de conexões do sistema nervoso, que vai passar, olha onde? Lá no hipotálamo, lá dentro do hipotálamo. Então eu vejo bastante gente, por exemplo, não é uma crítica, mas eu acho que é uma sugestão para que a gente possa adotar isso com mais frequência, falando, eu tenho um problema no ouvido, o que eu posso passar, mas no ouvido não pode, que não sei o quê. O que você pode passar? Você pode passar lá no pé, tá? Passa, faz, acha a posição, acha a localização, digita no Google o que você pode estar fazendo, reflexologia podal, reflexologia pé, orelha, dor de ouvido, e aí você vai achar a sua área
e vai ver que existe realmente uma conexão e de repente a gente pode estar falando isso no futuro. Vejam só que engraçado que aqui seria a coluna, aqui seria a parte cerebral, e olha como é que ele faz também uma conexão com a glândula, o rim seria esse daqui, e essa cabecinha, o chuveirinho aqui, o capacete do rim, que seria a glândula suprarrenal, que ela é a responsável pela produção do cortisol, tá bom? Que é o hormônio do estresse. Como tudo isso está realmente interrelacionado uma coisa com a outra, né? O teu dedinho do pé lá relacionado com a cabeça e vai fazer um efeito, imagine, com óleos essenciais. Pessoal, a aula seria mais ou menos essa, tá? A gente tem aqui as referências bibliográficas que eu peguei, tá? O estresse desse senhor aqui. A gente tem esse daqui, que é o efeito da psiconeuroimunologia e aromaterapia com massagem. Esse daqui, para falar a verdade, eu só vi o abstract, porque ó, é em chinês, coreano, o artigo não é intraduzível, nem o Google não me ajudou nessa hora. E temos aqui mais os benefícios da aromaterapia através da psiconeuroimunologia, e o último aqui também falando sobre a influência do sistema olfatório e sistema autonômico, que seria o sistema nervoso, endócrino e imunitário, imunológico. Tá? Então aqui fica a minha dica de como isso realmente está tudo relacionado, como que a gente pode estar melhorando a opção aí de ser consultor de bem-estar, não focar exatamente no problema, mas focar na qualidade de vida da pessoa. E a minha ideia agora, se não tiver mais nenhuma questão, se alguém quiser falar alguma coisa, é justamente que a gente faça uma prática com a posição. Vamos fazer a posição, todo mundo posição de super-homem, justamente para que a gente possa sentir a diferença, dormir melhor, e não só fazer a posição de super-homem, mas fazer a posição de super-homem durante 2 minutos, respirando do jeito que a gente respirou semana passada, e uso de óleo essencial. Então, você está com o teu óleo aí na mão? Qual é o seu óleo preferido? Um pouquinho tem. Dá um minuto pro pessoal pegar isso, um pouquinho. Corre atrás lá que a gente vai fazer muita coisa aí que eu acho que é bem bacana de experimentar esse momento. Porque você pode fazer o quê? Dentro da sua classe, quando as classes voltarem, você pode estar associando, você pode estar fazendo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma ideia? Colocaram algumas coisas no chat ali, mas é em relação a um depoimento ali que a colega deu que tinha fibromialgia e conseguiu resolver com ômega 3. Ômega 3, importante. E também outra pessoa perguntou o que usar no lugar de alecrim para pessoas com pressão alta. Aí alguém respondeu. Responderam já? Responderam, não sei se foi Gilberto, deve ter sido, não sei. Pressão alta, limão siciliano. Acho que é a Aline, talvez. E ele disse que a Nídia levantou a mão, mas faz um tempão. Ô, Nídia, tu tá com câmera na mão aí, tu levantou essa mão há um tempão aí, tu quer falar alguma coisa? Que às vezes a pessoa levanta... Não, foi engano, foi engano. Ah, tranquilo. Mas agora, se quiser falar, já te ouviram aí, agora já se revelou. Eu queria perguntar para ele sobre... Eu tenho hipotireoidismo e osteoporose. E a osteoporose, o médico me falou que eu tinha por cortisol, como você falou ali, sabe? Uhum. Excesso de cortisol no corpo, né? Sim, eu sofria muito de estresse. Coincidência, né? E você vê que a tireoide, ela produz um hormônio que não é só o T3 e T4, é um outro que chama, acho que tireoxina ou tireoisina, não me recordo o nome, que esse hormônio é responsável de fazer o cálcio que está no corpo entrar no osso. E é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, que eu falo, não adianta você comprar na farmácia cálcio, vitamina, cartilagem de tubarão, achando que se entupir de cálcio vai resolver a situação se você não tem o hormônio que faz o cálcio entrar no osso. Então, o que faz o cálcio entrar no osso quando a pessoa tem dificuldade ou problema de tireoide? É musculação, tá? Evita ao máximo exercícios dentro da água,
porque a água tira a gravidade, tira a pressão, mas e nesse caso evita também impacto, né? Fazer, sei lá, pump ou coisas desse tipo naquelas caminha elástica, e aí você tem que fazer musculação, você tem que fazer levantamento de peso mesmo, tá? Eu faço isso. Oi? Viu, Rodrigo? Eu faço isso há muito tempo. E aí melhorou, né? Melhorou bastante. Então Muito. essa é o caminho natural, é o caminho mais legal que você pode fazer. Essa semana uma pessoa me pediu sobre óleos essenciais para osteoporose. Eu vi, eu passei, mas eu não lembro quais são os melhores. Mas se você pensar que diminuir o estresse, melhorar o sistema imunológico, já vai proporcionar isso e que você não vai resolver isso de imediato, né? Ninguém perde massa óssea muito rápido, então você também não recupera tão rápido. Então, se você fizer isso durante um bom tempo, já ajuda, vai me ajudar bastante. Ok, obrigada. Nada. Vamos lá? Todo mundo em posição de super-homem ali? Será que alguém vai abrir a câmera ou vai ficar todo mundo envergonhado se eu fazer? Tem uma outra postura que na palestra da moça lá que eles fazem, que eu acho que é até mais válido do que eu não vou, né, não vai aparecer, não vai mostrar, não vai dar para ver direito pela câmera daqui. Que seria assim, já que está todo mundo sentado, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se posicionar de um jeito que vocês fiquem com o pé para cima e aqui, ó, posição de chefe em férias, sabe? Quando tá tudo bem, quando as contas estão... Você coloca o pé em cima da mesa, olha lá. Mas Rodrigo, tu quer que apareça tua câmera? Que tá aparecendo a tela ainda, né? Ah, tá aparecendo a tela? Deixa eu ver como é. Tela. Engraçado. Stop share. E agora? Agora sim. Desculpa, eu tava vendo vocês, mas estava compartilhada a tela. Só que eu não sei se tua câmera tá aberta. Tá aberta sim. A maioria não abriu a câmera, todo mundo tímido. Tem problema. Se fizer e sentir uma diferença. Então, vocês viram lá a posição de super-homem, tá bom? Se vocês quiserem só ficar de pé, coluna reta, estufa bem o peito, olha para frente, queixo para o alto. Eu vou contar aqui, vou pegar meu celular, igual eu faço no Pilates. Vou contar 2 minutinhos. E aquela respiração. Lembra como é que faz aquela respiração? Puxa o ar pelo nariz, respira Tá, fundo. mas bota a mão na cintura ou no queixo, afinal, agora fiquei em dúvida. Bota a mão, a posição de pé bota a mão na cintura. O Tá. queixo fica para o alto. Eu só coloquei a mão aqui para mostrar. Fica com o peito aberto, queixo lá para cima. Você coloca a câmera mais para trás. Possa visualizar. Mas só antes de começar, e quando não é para abrir a câmera, abre. E quando precisam que abra, não abre. Puxa vida. Não dá nada. Ai. Nada Eu de... não abro porque eu tô sem câmera nesse micro aqui, senão abriria. Ó, Dona Nidia abriu também lá, ó. Aê! Então vamos Beleza, lá. aí de máscara. Adriana de máscara. Perfeito. Então, ó, não esquece, você pode ficar aqui, tá? Ó, pezão para cima, bota o pé em cima da mesa aí e fica nessa posição. 2 minutos. Ou posição de pé, aqui para cima, encolhe bem a barriga e respira. Eu gosto mais da posição de pé. De pé dá uma sensação mais de poder mesmo. Vamos lá, ó, contando 1 minutinho, 2 minutinhos. Respira. Coloca o óleo essencial, faz o bigodinho essencial. Olhando reto lá para frente, estufa bem o peito, abre bem os ombros.
Aí. Deu um minutinho? Já deu aquela tontura só para você sentir como é que é? Quem fez, ou melhor, quem acostumou a fazer nessa última semana, que fez na semana passada, na verdade já dava para fazer faz uns 15 dias aí, de exercício de respiração. Alguém tem algum depoimento, alguma sensação? Alguém realmente está fazendo para poder sentir a diferença? Tomando banho gelado também? Eu estou fazendo a experiência e eu sinto relaxamento. Perfeito. Você faz de manhã, de tarde, de noite? Faço uma vez ao dia, não dá tempo para fazer 3 vezes. Entendi. Não, se fizer uma vez já está ótimo. Já sai pelo menos do estresse. E aí uma coisa que vale a pena às vezes comentar é que assim, o exercício que nem a gente viu, na semana passada eu falei exatamente isso. Esse exercício respiratório, o banho gelado, são estresses positivos. Então, esse tipo de estresse que é positivo vai fazer com que você entre num desses estados, né, na reação de alerta e no estado, na segunda fase da síndrome de adaptação, e você vai fazer o quê? Vai entrar nesse estado, você vai liberar aquele cortisol, vai ter um estresse positivo, onde o corpo vai receber aqueles hormônios e volta rapidamente ao normal. Você não fica com aquilo continuamente. Já um estresse positivo, que é positivo de fazer justamente com continuidade, é o exercício físico. Então, você vai fazer aquele exercício, vai ter aquela atividade onde você vai ter aquela dificuldade para fazer no começo, igual todo mundo começa a fazer academia hoje. E aí, no final de semana, você está moído, está dolorido, você vai ter aquele processo inflamatório, e aí na semana que vem você faz o quê? Você faz de novo. Então, você vai continuar mantendo aquele nível de estresse que é positivo. Por quê? Você dá aquele estímulo e volta à adaptação. Dá aquele estímulo e volta à adaptação. Só que o que acontece? Quando o estresse é positivo, você dá o estímulo, vai e volta, vai e volta. Só que toda vez que você volta, você nunca volta para baixo nem para o nível que você estava antes. Você vai e volta um pouquinho melhor. Vai e volta um pouquinho melhor. E aí o que acontece? Vai chegar 1 mês depois, 2 meses depois da academia, você vai falar, esse peso de 5 quilos já não resolve mais. Vou pegar um de 10. E aí o que acontece? Aí você tem um novo estímulo. Você muda o treino, você muda o peso, você aumenta a frequência, aumenta a repetição. Então tudo isso são o quê? Estresse positivos. E um exemplo positivo, que na verdade é negativo, seria no caso de doenças autoimunes. O que acontece? Quando você tem um sistema imunitário onde ele está extremamente ativado, onde chega num nível muito grande de estresse, que a pessoa ela tem uma doença autoimune. Então, o sistema imunitário acaba atacando o próprio corpo. E aí entra naquela terceira fase, que é a fase mais difícil de sair. Eu já vi algumas pessoas saírem dessa fase, que leva tempo, tem que ter muita paciência, porque tem muita regressão, vai e volta, vai e volta. E nos casos, por exemplo, de lúpus, pode realmente ter um regresso que a pessoa sai daquela situação de que ter que ficar se precavendo de muitas substâncias, de utilização de muitos medicamentos que pode estar sendo prejudicial para ela a longo prazo, né? Vocês sabem que às vezes quando toma muito remédio para doenças autoimunes, isso a longo prazo acaba sendo prejudicial também. Eu tinha visto ali, obrigado pelos parabéns, tomara que a aula fique gravada, isso é conta do Moisés. Ali para o Alzheimer, então, o Alzheimer, você sabe que é uma doença que até hoje não tem cura, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu recomendo que você consulte, eu tenho experiência porque meu avô fez isso, tá? Meu avô faleceu já, mas ele desenvolveu Alzheimer durante um período final de vida, e foi muito bom quando ele fez uso de homeopatia. Na época, isso faz muitos anos já, na época eu não sabia nada de óleo essencial, nem sabia que era, mal sabia o que era homeopatia, então não sabia o que era óleo essencial. O que eu acho, não tenho essa experiência a longo prazo em termos de Alzheimer, é que aqueles do sistema nervoso que eu passei ali, que seria o sândalo, o olíbano e a mirra, são excelentes para o sistema nervoso, que eles têm essa propriedade de neuroproteção, ele tem componentes químicos que realmente promovem uma melhora da qualidade do sistema nervoso. E se você pensar que é o sistema nervoso que está com um problema, né, que ele tem uma regressão, tem uma dificuldade, não desenvolve, piora da memória,
Se você pensar que é o sistema nervoso que está com problema, vamos também trabalhar o sistema imunitário e trabalhar o sistema endócrino. Quais são os óleos que a gente pode estar oferecendo para essa pessoa, que seja agradável para ela e que promova uma qualidade de vida boa para ela no sistema imunitário e no sistema endócrino. E aí a gente fecha esse trio e aí a gente pode estar promovendo não só especificamente para uma doença, mas sim para um ser humano que tem um problema e a gente consegue englobar ele nas 3 vias de acesso que a gente pode ter, seja ela por inalação, seja ela por tópico, seja ela por ingestão, se ela conseguir ingerir, porque chega uma fase que o Alzheimer esquece até de ingerir, ou quando ingere tem dificuldade, engasga, chega a ser até perigoso. Então é uma boa vantagem ter os óleos essenciais justamente por isso. E não esquece, você pode fazer o estímulo do sistema nervoso central através da sola do pé. O que você vai fazer? Você vai procurar lá qual é a área da sola do pé que envolve o cérebro, que envolve a memória, que envolve, de repente, alguma outra área, alguma outra estrutura que possa estar envolvida com aquela pessoa, e você fazer o quê? Orientar quem é o cuidador, ou orientar a família para que uma vez por dia, uma vez dia sim, dia não, faça o quê? Uma massagem no pé. Quem não gosta de uma massagem no pé, né? Então eu recomendaria isso. Costumo recomendar isso. É bastante coisa. Então tem realmente muitas opções terapêuticas que a gente pode estar fazendo num caso de um Alzheimer, por exemplo, né? Ainda mais se for aquele Alzheimer que já está acamado. Então você vai fazer massagem, vai fazer opções terapêuticas aí, é o que eu acho que não falta. Estou fazendo respiração diariamente, muito bem. Durante a meditação, perfeito, a melhor coisa do mundo. Na parte da manhã, bem cedo, perfeito. Somos do clube das 5 da manhã. Vai ficar gravado, entrei agora, não sei te dizer. O Moisés Sim, deve estar. sim, estamos gravando. Maravilha. Parabéns, live maravilhosa, graças a Deus, obrigado. Na verdade, estamos fazendo a respiração, comecei a sentir uma leve tontura, dá uma tontura mesmo. Se você viu a aula, faz parte do processo. Gratidão mais uma vez. Obrigado. Tomo diariamente o líbano, guarde, capim-limão. Você está de todos os sistemas, dessa forma, você está dando os 3 sistemas. A princípio, sim. É aquilo que eu falo, não precisa ser só tomar, porque vocês viram lá na aula passada que o tomar ele tem uma disponibilidade muito grande e cai muito rápido, e você pode estar utilizando isso de outras formas, né? Você pode estar utilizando isso com massagem, com a respiração, né? O difusor e tal, você pode estar utilizando isso de outras maneiras, tá bom, Eunice? Então, não fica focado só na ingestão. É uma opção, mas não é a única. Maravilha? Ok, isso. Acho que é isso. Eu não sei quanto tempo deu, mas eu imaginei que essa aula ia ser mais curta, mas até que deu 1 hora. Então, todo mundo anotou? Não sei se vocês sabem, mas para quem anotou, no final do ano a gente vai ter uma prova de todas essas Vá. essas Tomara que não seja apresentações prática, aqui. senão eu desmaio nas respiração aí, ó. Não, é só para saber se alguém ia responder. É só para dar aquele estresse no começo, assim, tipo, prova? Que é isso? Você já Ó, sabe o que é uma reação de alerta. 3 levantaram a mão aí, ó. Não sei se foi sem querer. Pode levantar, não tem problema. Eu gosto de responder as perguntas, tirar as dúvidas. A Nietzsche Eu acho levantou de novo. Deve ter sido sem querer. Vamos ver aí a Eunice. Eunice de Porto maravilha. Alegre, é isso? Uma coisa que eu achei legal que ficou lá de tarde é que eu fiz uma pergunta, um quiz, digamos assim, e o pessoal pediu mais. Eu acho que eu vou colocar mais quiz lá no grupo. Tá certo. Bom, eu tenho feito a questão do banho frio. Não é Ah, legal, fácil, hein? até porque esfriou aqui mesmo, previsão para amanhã é 3 graus aqui na minha região. Mas eu tô encarando, mas olha, é bucha. Não é uma barbada. Não, é complicado. Você bater 30 segundos de banho frio ali é difícil. É, Agora tá esfriando, né? Aí vai estar frio amanhã, aqui previsão de geada, em Curitiba, geada. O problema é que não tá chovendo. que andou chovendo de ontem para hoje, não foi muito, né, mas ajudou. Mas tá frio, tá? E amanhã vai esfriar mais ainda. É isto aí então, né? Acredito que
Não, Essa ainda aula não. de respiração e banho frio, você vai dar de novo? Aí depende do Moisés, a gente pode estar fazendo isso sem problema. Conforme der, Ah, porque eu perdi. eu acho que está gravada, mas a gente pode respirar tudo de novo, fazer tudo de novo, não tem problema. Eu quase morri. Tanto que na passada eu não vim, porque eu Ah, tava eu me sei, mas é recuperando. porque eu queria completa, assim. Ah, que eu Olha, é a queria Tayane que está completa do que falando, né? você deu. Eu dei, não, Isso. a gente fez a aula, tudo certinho. A gente faz de novo, não tem problema, faz quantas vezes precisar, não tem problema. Tendo gente comparecendo, pessoal aí, eu estou disponível. Já falei para o Moisés, a hora que precisar, a gente tenta encaixar. É só que, assim, tem um cronograma já da semana, né, Tayane? Então, se faltar ou acontecer alguma intercorrência, de repente, se precisar, eu encaixo. Mas, a princípio, essa semana, eu não sei. Eu acho que não daria para fazer. O que a gente pode estar fazendo se foi gravado, a gente passa o link para você dar uma olhadinha. Legal. E se der coro, se o pessoal se interessar de novo, tiver mais gente, a gente faz de novo a aula, não tem problema. Passa quantas vezes precisar.